Olá, alunos e alunas. Estamos de volta aqui para a gente fazer a nossa correção das atividades, né? Então, para a gente, são quatro atividades aí que estão disponíveis para vocês. E aí vamos interagir, né? Agora é a hora de vocês invadirem o nosso espaço, né, o professor Luiz Carlos? Isso, sejam bem-vindos. É muito bom tê-los aqui no nosso espaço. Pois é. Até que possamos ir vê-los no espaço de vocês, né, professor? É verdade, né? Temos que agendar logo essa visita aí, né? Acho que a gente está quase na desvantagem, que vocês invadem nosso espaço toda hora e a gente não tem oportunidade de conhecer vocês aí. Perfeito. Pessoal, então vamos interagir, né, nas atividades. E agora é interessante que essa nossa teleaula, né, esse nosso módulo que fala sobre um pouco a história, nós entendemos um pouco como é que evoluiu, né, não só a educação no Brasil, mas a gente viu que até a concepção arquitetônica levava em consideração que os modos de ensino, ou seja, os modos de ensino moldaram a arquitetura educativa. A gente viu que ao longo do tempo ela tinha algumas características especiais, né? A questão número 1 é a seguinte: a arquitetura escolar no Brasil teve início a partir das migrações religiosas que difundiram a educação no Brasil. Nesse sentido, a organização física dos edifícios possuía uma forma peculiar. Qual era e quais as suas principais vantagens? Bom, quando a educação no Brasil, né, assim como em todo o mundo, praticamente podemos entender assim, ela foi difundida pelas migrações religiosas. Nós entendemos que os primeiros que detiveram o conhecimento ou restringiram o conhecimento foi a própria igreja, né? Então nada mais ela do que numa situação de colonização do Brasil, né, pudesse difundir isso, né, pros imigrantes, né, pelos que vinham, né, para a colônia ou até mesmo para os índios, né? E vimos que algumas campanhas eles utilizaram eles acabaram utilizando o material local que eles encontravam, né? Eles se espelharam até mesmo na arquitetura indígena para poder fazer as primeiras edificações, mas ao longo do tempo foram substituindo isso por elementos mais sólidos, né? Porque a educação ela tinha que mostrar isso, ela tinha que mostrar solidez, ela tinha que mostrar robustez, ela tinha que mostrar imponência, né? Quando a gente viu aquele prédio, o prédio da UFPR, tão marcante, né, na vida do professor Luiz Carlos. Como, né? Né? E acredito que não só na dele, né, mas como de qualquer um outro que se depara, né, com tanta pomposidade, né, digamos assim, né, com tanta magnitude arquitetônica, nós ficamos impressionados, né? Mas a gente viu aí que as primeiras edificações escolares tinham uma forma peculiar. Qual que era essa forma peculiar, né? A gente entende que de início, a ideia de vigilância, né, a ideia de vigilância dentro do ambiente escolar era primordial. Por quê? A princípio porque tinham poucos mestres, né, e eles precisavam digamos assim, orientar aqueles alunos, né, orientar todos os alunos e ter controle da edificação escolar. A gente sabe que, né, num sistema primitivo de educação, o controle, né, era primordial, né? Não existia tanta flexibilidade quanto a questão do uso dos espaços, né? O espaço era aquele ponto final, né? Então uma forma do prédio, né, uma organização predial era importantíssima. Nesse caso, né, a gente pode entender que essa formação seria o pátio. Né? O pátio central, né, é um elemento, né, marcante nessa arquitetura. Podemos observar que a maior parte dessas escolas que vieram desse viés das escolas católicas, né, possuem esse pátio central. Como o professor deu como exemplo, os colégios Dom Bosco, né, que são feitos sobre esse viés,
todos eles possuem um pátio central. Inclusive, até mesmo aqui em Porto Velho, quando nós visitamos a escola de padres, que fica logo ao lado da igreja católica, né, da catedral, Perfeito. nós podemos observar esse mesmo tipo de organização. Todas as salas de aula, elas são voltadas para um pátio interno, né? Então, entendemos que essa seria, né, a questão do pátio interno, né, qual que era essa organização e quais são suas principais vantagens. Principalmente a questão da vigilância, a questão da gestão, né? A gestão era feita pelos olhos, ou seja, se acontecesse algum problema numa sala de aula ou fosse requisitado a atenção de um outro mestre ou de um monitor que tivesse ali no pátio central, né? Era muito mais fácil de se comunicar, né? Imagine, por exemplo, se fosse um corredor. No caso de um corredor, né, como é que eu vou fazer essa comunicação? Como é que eu vou fazer essa interação entre os espaços? Então, o que nós temos aí, professor Luiz Carlos? Professor, o pessoal está um pouco tímido. Acho que na evolução da história, gente, estamos aguardando os postes. Por enquanto, eu só estou com o Paulo, lá de Espigão do Oeste, professor. Nosso abraço ao Paulo, né? E estamos esperando posse de mais outras pessoas, né, professor? Que sempre não nos deixa aqui, né? É verdade. Entendemos que o que essa realmente, né, quando a gente fala de história, né, a gente já fica meio receoso, né? Porque é um tema que ele é essencial, mas ele é um pouco mais complicado, Sim. né? E como, digamos assim, a gente tem que passar essa matéria, digamos assim, né, esse conteúdo em um curto espaço de tempo, né, às vezes a gente acaba, né, digamos assim, é uma forma rápida de se explicar. Sim. Entenderam? Então, assim, a questão da número 1 é exatamente isso, a forma arquitetônica adotada nessa época e difundida pela educação, no caso, foi a questão do pátio central. A gente pode observar isso até nas escolas mais modernas, digamos assim, na época, acho que eu posso até colocar assim, na época até mesmo na época onde o Brasil passou pelo governo militar, onde que os pátios centrais eram utilizados até para a questão dos atos, das né? manifestações, né, professor? Era utilizado até para os atos, né? Eu lembro que é lógico que eu não sou dessa época, né? Mas na época eu sempre cantei o hino nacional, né? Nas épocas de festejo, né? Sobre a nação, né? E sempre era feito dentro de um pátio. Né? Então essa ideia do pátio também foi utilizada nessa época. É lógico que de acordo com o tempo e a necessidade do racionamento em detrimento do custo, né? Do custo operacional ou até mesmo do custo de ter aquele espaço aberto, né? Isso foi acabando se deixando de lado, foi priorizando questão como quadra, esse tipo de coisa, né? E o pátio central foi sendo deixado um pouco de lado. Professor, sabe, nesse sentido, eu vejo que a gente remonta a história, porque eu sou desse tempo, então aqui é o encontro do moderno, do contemporâneo, professor Alan. Então, mas remonta exatamente assim, as atividades cívicas, não assim, todo dia nós entrávamos em fila, reuníamos num pátio, e o que marca agora, analisando esse contexto do pátio, já era uma construção, não digo moderna, mas dos estilos atuais, e esse pé direito, a altura desse pátio onde nós nos reuníamos, ele era baixo. Então, interessante é que agora você falando, a gente remonta, porque a gente agora, se a gente remonta aquele momento, você ficava quase que sufocado. Então, e era diferente quando nós íamos, quando tínhamos as manifestações, no caso, nós nos reuníamos fora, na frente da escola, eu gostava, estou falando por mim, e você via o êxtase, a emoção dos alunos quando se reuniam na frente da escola. Mas por parte da diretoria queria reunir dentro daquele pátio. Só que o pátio era baixo, ficava sufocado. Eco, então por estar baixo, sufocado, dava um certo eco. A arquitetura, por ser econômica, no entanto,
não dava uma sensação para nós, os alunos. Hoje eu tiro por mim, e eu sei que a grande maioria dos meus amigos também, eu acho que talvez devia sentir a mesma coisa. Porque nós nos alegravam quando ia para atividade fora. E gostavam das atividades cívicas, né? É verdade. Bom, eu lembro da minha época de escola, né, época de ensino fundamental aí, eu achava engraçado que assim, o nome pátio era uma linguagem comum entre a gente, entendeu? Então bora lá pro pátio, né? Vamos lá brincar no pátio, esse tipo de coisa. Então assim, o pátio era uma coisa presente na escola. Sim. Eu acredito que hoje um pouco ele foi deixado de lado, né? Justamente por essas causas que falamos. Mas conheço alguns colégios, né, que ainda tem essa arquitetura. É lógico que são antigos também. Bom, depois na questão número 2, após já veio a questão, né, sobre a questão dos jesuítas, né? Após a expulsão da Companhia de Jesus, qual foi a principal perda para a educação no Brasil? Aí a gente já entra em outro dilema aqui, que o quê? Apesar da educação trazer as formas arquitetônicas, né, entendemos que cada uma tinha uma peculiaridade específica, né? Apesar de que todas tinham o mesmo propósito. Lembra quando a gente remonta a questão do qual que é o propósito da edificação escolar? Nós não estamos discutindo espaço, nós não estamos discutindo servidores, mas sim estamos discutindo o quê? A atividade educacional, o que ela precisa, né? Quais são os principais requisitos necessários para que ela aconteça. Então, nesse sentido educacional, né, a Companhia de Jesus, na sua expulsão, né, a educação foi prejudicada, ao ponto de que o quê? A primeira, né, aquela ideia embrionária de sistema educacional foi perdida, né? Houve um colapso. Apesar deles não ter sido perdido completamente, é lógico que as pessoas que estavam à frente dessa promoção, né, à educação no Brasil, foram exiladas. Né? Então a gente acredita que a principal perda foi essa. É lógico que as pessoas foram exiladas, mas os prédios ficaram. Né? Nada implica que essas pessoas podem ser substituídas, né? Inclusive tem até aquele ditado, né? Ninguém é tão bom que não possa ser substituído. Né? Mas o que acontece? Pode ser substituído, mas a perda que você vai ter em relação ao descompasso, né? O descompasso que você vai ter referente ao que? A continuidade daquela pessoa é complicado, não é, professor Luiz? Exatamente. Toda e qualquer mudança, ela tem que ser bem planejada para que não surtir os efeitos negativos. E outra, essa questão sucessória, ela é interessante, e na educação, por isso tem que ser considerado muito bem isso, porque nós tivemos prejuízos sérios com essas alterações, né, de repente muda poder, muda do domínio, muda cultura assim, você há de convir que, por exemplo, quando nós olhamos numa questão histórica dos holandeses no Nordeste, você vê que a contribuição dos holandeses, Maurício Nassau, no Nordeste foi assim notória, né, professor? Prédios, construções, cultura. Então tem uma região ali do lado do Pernambuco, você vê que até hoje preserva-se uma cultura, mesmo depois da expulsão, mas ficou-se um lastro. Mas o pessoal diz que se por acaso tivesse preservado, conseguisse ter estabelecido uma harmonia, sabe, dos ensinos dados, que era do costume dos holandeses, né, Maurício? Exatamente. E a gente entende que o quê? Como o Brasil, né, assim como outros países, até mesmo como os Estados Unidos, foram países colonizados. Ou seja, nós já herdamos alguma coisa. É lógico que o que foi findado, o que foi fundado nos países, né, nos países destinos, né, entendemos assim, né, o países origens, Europa, né, país de destino aqui os países da América. Né, eles foram o quê? Eles iniciaram, foi que nem uma árvore, né? Foi plantada aquela sementinha e aquilo foi crescendo. Né? Acontece que quando eles foram expulsos, essa árvore foi cortada e foi plantada outra muda, né?
A gente sabe que o quê? Quando a gente corta uma árvore e planta outra muda nova, pequena, a gente vai demorar, né, para que ela obtenha a mesma copa, né, obtenha a mesma força, imponência, representação no território que antes tinha, né? E entendemos que em países europeus, por exemplo, no caso, né, vamos supor, como eles já vinham, imagina, lá eles têm uma evolução sobre o sistema educacional há quantos anos? Né? 500 anos, 1000 anos, 2000 anos. Sim. E o nosso foi, digamos assim, ele foi delimitado, mas é lógico que hoje, com a globalização, digamos assim, essas distâncias se encurtaram. Sim. Né? Mas, para a época, né, foi uma perda. Uma perda muito grande. Professor, nesse contexto histórico da evolução, você está falando que nós estamos falando lá de... quando teve esse desmando, vamos dizer assim, 1759, então, teoricamente, 200 anos depois eu estava nascendo. Mas não, sério, o que acontece? Nessa questão, hoje nós não podemos mais ter esse gap. Apesar de nós sermos uma cultura contemporânea, um país contemporâneo, nós estamos num cenário internacional como uma economia de ponta, apesar de todos os rumores, tido com os países emergentes, mas, no entanto, é interessante observar que saiu uma pesquisa, há um mês atrás, em um jornal do qual nós ocupamos, nada contra, gente, não é questão aqui tendenciosa, mas nós questionamos a nossa posição. Um país da África, Botsuana, está em 40º lugar, nós estamos na 92ª posição. Então nós temos perdas com relação, sabe, à atenção à educação. Então hoje, como você falou, pegar bem assim, como nós estamos pelas bibliotecas, hoje nós entramos em qualquer biblioteca do mundo, via mídia, né? Exatamente. Então cabe a nós saber fazer uso dessa tecnologia para que nós possamos realmente não eliminar esse descompasso. Hoje com a questão da televisiva, a questão da internet propriamente dita, né, todas as distâncias se encurtaram, né? Mas é lógico que, digamos assim, o filé mignon, podemos dizer assim, o filé mignon das coisas, né, da desenvolvimento tecnológico, né, do detrimento do conhecimento, né, você deter o conhecimento, ele é mais restrito. Né? Nenhum país desenvolvido, digamos assim, vai entregar de mão beijada o que eles desenvolveram durante anos. Né? Isso aqui envolve questões de patente, direito de propriedade, né? Direito de propriedade, coisas que foram evoluídas de acordo com o tempo. Né? Então, digamos, se a gente teve um rompimento nessa evolução temporal, né, a gente acredita que isso pode ter sido prejudicial para a gente, né? É lógico que a gente não vai entrar num certame sobre a questão, né, evolutiva, educacional, né, porque não é o caso. Mas entendemos, né, que pode ter ocasionado isso. O professor, nesse contexto da questão de potencialidade, o que a gente vê, não, gente, mais uma vez não sendo tendencioso, mas tecnicamente a construção civil, nós exportamos, né, professor, projetos. Na área, não estou falando só, desculpa, professor, não é só da construção civil, que os arquitetos saíram agora do CREA, né? Mas hoje, vamos dizer, o contexto geral, a edificação, no caso, nós, em termos de Brasil, nós exportamos, nós estamos, quer seja em construção vertical, pavimentação, hidrelétrica, nós temos um know-how. Então hoje você vê que há ensino. Então se as construções hoje ainda não nos atendem, é muito mais por questão de hierárquica, que é de costumes políticos, do que propriamente de técnico. Porque o Brasil nós conseguimos despontar muito em alguns setores. Mas inclusive, professor Luiz, é interessante essa discussão, porque a questão cultural, ela é cientificamente provada como um delimitador quanto à evolução da construção civil. Até mesmo pela questão de substituição de materiais, né? Conceitos de estrutura, por exemplo. Hoje aqui no Brasil, qual que é o tipo de estrutura convencional? Concreto armado. Concreto armado. Concreto armado. Né? Mas, por exemplo, se a gente for para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ver que lá eles só usam estrutura metálica. Né?
Então, assim, por que eles usam estrutura metálica e por que a gente usa o concreto armado? Culturalmente, nós fomos tendenciados a usar o concreto armado, né? E por a gente ter desenvolvido a técnica, ter aprimorado a técnica de concreto armado, que hoje realmente ela é exportada, nossas tecnologias relacionadas ao concreto armado são exportadas para o mundo, né? Então, se a gente desenvolveu uma coisa, desenvolveu, né? Mas é lógico que tem outras tecnologias que foram deixadas de lado e que hoje também estão despontando aí no mercado, né, da construção. Certo? Então, dando continuidade, na questão 3, com a proclamação da República e a instituição dos colégios técnicos, instituiu-se uma forma moderna de produzir arquitetura escolar, baseada em 3 aspectos principais. Quais são eles e explique. Bom, a arquitetura moderna, né, nesse caso, ela foi instituída com base em 3 pilares principais. Na verdade, em 2 pilares principais, que seria a arquitetura funcional, né? A gente tem a arquitetura funcional e a questão da setorização, né? Ou seja, a técnica foi a abordagem dessa arquitetura, né? Deixamos a questão de ornamentação, imponência, né, da arquitetura em si, foi deixado um pouco de lado, e a técnica e a observância do usuário foi levada, né, em seu principal aspecto, né? Vamos ver aqui na questão, nessa questão 3, então, nesse contexto, o primeiro ponto seria o quê? Considera a arquitetura predial como máquina, né? Por que eles chamam de máquina a arquitetura? Porque ela tem que funcionar como se os ambientes fossem engrenagens, né, por um propósito que no caso é a educação. Então vamos pensar na máquina educativa. Então a gente tem a máquina, né, e as engrenagens dela são os ambientes, né? Se esses ambientes são mal dimensionados, a arquitetura é ruim. Então, o segundo se localiza no funcionamento desse prédio, que é o que é a arquitetura funcional, né? As engrenagens, além de ser bem dimensionadas, elas têm que estar bem engraxadas, né? Digamos assim. É aí que entra a questão da arquitetura funcional. Por exemplo, os ambientes que atendem uns aos outros estão bem localizados, estão bem setorizados, estão bem organizados, né? Ou seja, você tem um ambiente, uma sala dos professores onde deveria estar, você tem uma sala de manutenção onde deveria estar. É isso, né, que é o segundo tópico. O terceiro diz respeito à liberdade dos arquitetos. Aí já entra outra questão, né, a questão emocional, a questão do como o arquiteto entende, né? Porque levando em consideração como pessoa, porque senão assim a gente programava uma máquina e o projeto saía pronto do outro lado, né? Mas como a gente tem um ser humano que faz essa intermediação entre os processos, né, a gente acaba envolvendo as convicções pessoais desse profissional. Perfeito. E aí, temos alguma... Professor, então o pessoal está assim ainda retraídos, mas 2 pessoas que sempre participam conosco, né? Vamos lá. O Jorge também entrou. O Jorge mandou. Jorge, nosso abraço, Jorge. Abraço, Jorge. Então, nós estamos com um problema, gente, nos perdoe aos demais, mas realmente estamos tendo um problema em comunicação, ainda estamos sendo penalizados por esse espaço, né, de migração das ondas aí, pode chegar até vocês. Espaço das antenas. Das antenas. Então, na questão número 2, tem a questão número 1, o Jorge se posicionou, que ele fala sobre a questão do pátio central, onde há vigilância, socialização, interação, e o que é isso, tudo é feito no pátio, reforçando. Bacana. Né? E na questão número 2, aí o Paulo, também de Espigão, diz o seguinte: foi o desmonte do primeiro sistema educacional brasileiro e nada foi feito em seu lugar, no caso do... E a questão número 3, tanto o Paulo quanto o Jorge contribuíram. O Paulo diz o seguinte: no primeiro aspecto, a arquitetura predial como uma máquina. Segundo aspecto, localizar o funcionário no prédio escolar em sua rotina. E o terceiro aspecto diz respeito à liberdade dos arquitetos
em desenvolver os edifícios segundo as suas próprias convicções e sentimentos. Okay? É interessante, eu acho interessante a gente até comentar essa questão do terceiro, né? A gente sabe que, digamos assim, a liberdade ela é um pouco privada quanto à questão própria de custo, né? Nós temos custo, nós temos uma legislação específica, né? Que não nos permite, né, algumas coisas. Então, assim, é meio contraditório, né, você colocar, às vezes, uma questão como essa, mas a gente tem que abordar dessa forma, porque como fica aquele negócio, como é um intermediador, né, professor Luiz, né, até o senhor, como engenheiro eletricista, entende, né, essa parte, que como funcionamos como intermediador, a questão do entender como melhor sempre é levado em consideração. Perfeito. E para a questão número 4, temos alguma contribuição? Não tivemos. Mas ainda tem na terceira, ainda do Jorge, onde ele fala, nós falamos da terceira questão, que era do Paulo, né? E tem a do Jorge também, da mesma linha. Primeiro, considera a arquitetura predial como uma máquina. Segundo, localiza o funcionamento do prédio escolar e suas rotinas. E terceiro, a liberdade dos arquitetos. Beleza. Então, vamos lá para a questão número 4. Então, para finalizar, em síntese, a arquitetura moderna não deixou a estética de lado. Quais são os principais recursos modernos que você entende no embelezamento da fachada e edificações de ensino? Pessoal, essa questão aqui é muito pessoal, né? Ao momento que eu posso, né, eu posso achar que vidro é um sistema de embelezamento, o professor Luiz Carlos, por exemplo, pode dar outra opção. Ah, não, professor, eu acho que a pintura é essencial. E outros, né, vocês aí nos polos, podem entender que até um ornamento, ou uma viga, ou a questão de uso de cores. Ah, eu gosto de cores coloridas, eu gosto de cores sóbrias, né? Tudo isso são recursos, né, para o embelezamento, né? Então fica aí como, né, para vocês meditarem e criarem essa capacidade crítica, né, pessoal, de ver, né, ah, não, esse aqui é um sistema bonito, esse aqui não é. Ah, é bonito e caro, não, é bonito e é barato. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Um abraço a todos, a quem convidamos novamente, a quem não participou, participar, e até logo. Nosso abraço.